Sejam todos muito bem-vindos ao jornal número 33 do JDD. Eu, Div, estarei mais uma vez convosco para vos guiar por esta viagem pelas novidades, polêmicas e curiosidades que agitam Trolhópolis. Nesta edição temos muito para falar. O Tribunal da cidade foi aberto, e como todos sabem, este tribunal não é uma construção fixa, mas sim uma instituição que só abre quando alguém faz das suas, digamos, asneiras. Pois é, quando a confusão acontece, o tribunal vem à tona para analisar e julgar os casos mais sérios da nossa comunidade. Mas não ficamos por aqui. Ao longo do jornal iremos explorar as novas construções que já começam a dar um novo ar à cidade, trazendo vida, inovação e, claro, muita polémica. E não podíamos esquecer das reclamações dos Endermans. E como sempre, não podia faltar o nosso momento de orgulho, o Cidadão da Semana, o exclusivo do JDD, que nesta edição traz uma novidade especial. Pela primeira vez teremos 2 nomes a entrar para a nossa adorada tabela de classificação, mexendo diretamente com o ranking e criando ainda mais emoção na disputa pelo título de maior cidadão de Trolhópolis. Portanto, apertem os cintos porque esta edição promete ser intensa, polêmica e repleta de histórias para marcar. Nos últimos tempos, quem joga em Trolhópolis reparou numa mudança curiosa: os jogadores que antes viviam em modo AFK eterno já não estão sempre online. O silêncio nas noites do servidor já começa a ser notado, e muitos perguntam: será este o fim da ditadura de não dormir? 2 nomes saltam logo à vista: o Nox, conhecido por ficar dias inteiros online sem nunca desligar, já não aparece há bastante tempo. O Chip, outro veterano do clube AFK, agora até fica offline em certos períodos, algo impensável há algumas semanas atrás. Mas o caso mais curioso é mesmo o de Nox. Depois de analisar as estatísticas do servidor, percebemos o motivo: ele morreu e perdeu todo o XP que tinha acumulado. Uma tragédia para qualquer jogador, e que talvez explique o seu afastamento repentino. A grande questão agora é: será que Nox vai regressar para recuperar a sua glória perdida, ou a era dos jogadores AFK 24/7 chegou finalmente ao fim? Com as recentes de Nelson, perguntou no chat se alguém queria LAN, pois ele tinha muita LAN e não conseguiria levar tudo para o seu novo espaço dentro de Trolhópolis. Mas que parecia ser apenas uma oferta comum acabou por se transformar num pequeno acontecimento comunitário. Primeiro, Jao respondeu imediatamente que precisava e, sem perder tempo, Nelson partilhou as coordenadas. Pouco depois, Diana também mostrou interesse, o que levou a um verdadeiro movimento de recolha e limpeza, quase como se fosse um mini-evento improvisado. Mas a parte mais marcante veio de Jao. Depois de recolher a lã, ele afirmou que iria consertar a nave e fazer camas para todos os habitantes. A declaração gerou comentários da comunidade. Alguns aplaudiram a ideia de todos terem camas, outros ficaram a brincar que já estava a preparar o maior IKEA do servidor. Além da piada, o gesto levanta algumas questões: será que já realmente vai cumprir a promessa e distribuir camas pela cidade? A nave, mencionada por ele, terá agora uma nova utilidade graças a esta lã. E, mais importante, será que esta ação pode marcar o início de um novo espírito de cooperação em Trolhópolis, substituindo um pouco as tretas habituais? Por outro lado, há quem lembre que a lã é também essencial para redstone, decorações e até projetos de pixel artigo. Será que esta lã não será apenas para camas, mas também para algum plano secreto? O episódio acabou por mostrar algo raro no servidor: em vez de disputa por recursos, vimos partilha e colaboração. Uma simples troca de lã transformou-se numa conversa sobre o futuro da nave, sobre conforto para os habitantes e até sobre os possíveis novos usos do material. Quem diria que um bloco tão simples poderia gerar tanto debate em Trolhópolis? Um novo nome começa a circular nos corredores de Trolhópolis: Elmafi. O jogador, que já se tinha destacado por algumas presenças discretas no servidor, agora passa a ser olhado com desconfiança. Mas porquê? O motivo é simples, mas ao mesmo tempo misterioso e problemático. Elmafi foi visto a jogar com as suas 2 contas ao mesmo tempo, uma de Java e outra de Bedrock. À primeira vista, alguém pode pensar: e qual é o problema disso? O problema é que, segundo as regras e limitações técnicas do servidor, não é permitido manter as 2 contas ligadas em simultâneo. Isso abre espaço para abusos, duplicações de recursos e até vantagens injustas em atividades normais de sobrevivência. A comunidade não demorou a reagir. Alguns jogadores mostraram surpresa: mas como é que ele conseguiu fazer isso sem ser apanhado antes? Será que é apenas um bug ou estamos perante um caso de tentativa de aproveitamento?
Outros, por sua vez, já pedem que o tribunal do servidor seja convocado para avaliar o caso. Relembramos que o tribunal abre sempre que há situações graves ou polêmicas, e esta pode ser uma delas. Um dos projetos mais falados dos últimos tempos em Trolho Polis chegou ao fim. O jogador Elidio decidiu abandonar a construção do Cristo Steve, uma ideia que, desde o início, dividiu opiniões entre os cidadãos. O monumento, inspirado no famoso Cristo Rei mas adaptado ao universo Minecraft, já estava a ganhar forma, mas parecia nunca convencer totalmente a comunidade nem mesmo o próprio autor. Muitos diziam que seria um marco icónico, outros acreditavam que não se encaixava no estilo da cidade. Pois bem, o próprio Elidio confirmou recentemente a desistência: não vou continuar o Cristo Steve. Tenho outros planos em mente. E é aqui que a situação começa a ficar interessante. Segundo as suas palavras, Elidio já prepara uma nova construção, embora ainda mantenha segredo sobre o que será exatamente. A única coisa que deixou escapar foi que será algo mais útil e mais integrado com o resto de Trolho Polis. Além disso, Elidio também afirmou que pretende mudar de muralha. Esta mudança gera ainda mais curiosidade: será apenas uma reorganização do seu espaço, ou está ele a planear criar uma nova zona muralhada dentro da cidade? A comunidade já reagiu. Alguns mostram tristeza pela desistência do Cristo Steve, que seria um ponto de referência único em Trolho Polis, enquanto outros ficaram entusiasmados com a ideia de ver algo novo e possivelmente mais ambicioso. Seja como for, uma coisa é certa: Elidio volta a estar no centro das atenções, e todos querem saber qual será o próximo grande projeto que ele vai trazer. Uma notícia surpreendente chega ao JDED: Diana iniciou um projeto secreto, que promete ser enorme e muito curioso. Poucos detalhes foram revelados até agora, mas a comunidade já está em polvorosa tentando imaginar do que se trata. Segundo fontes próximas, o projeto está a ser desenvolvido em sigilo, e apenas Diana sabe exatamente a dimensão e o impacto que terá em Trolho Polis. Rumores apontam que poderá envolver novas estruturas para a cidade, elementos de decoração inovadores e até interação direta com outros projetos já existentes, como o parque ou o navio de Nosa. Além disso, há especulações de que o projeto pode estar a ser realizado no próprio terreno de Diana, o que aumenta ainda mais o mistério. Muitos jogadores comentam que, caso seja nesse local, Diana terá total liberdade para criar algo completamente original e sem limitações externas. A curiosidade aumenta porque Diana costuma surpreender a cidade com obras que misturam estética e funcionalidade. Enquanto isso, a comunidade já começou a acompanhar discretamente os movimentos de Diana, tentando descobrir pistas sobre o projeto. Alguns jogadores comentam que a dimensão do terreno escolhido já indica que será uma das maiores construções da cidade. Diana, conhecida pelo seu talento e criatividade, mantém o silêncio, mas garante que valerá a pena esperar. Uma coisa é certa: Trolho Polis vai ganhar algo novo e misterioso, e todos querem ser os primeiros a ver o resultado final. A expectativa cresce. E quando o segredo for finalmente revelado, este será sem dúvida um dos momentos mais comentados do ano no servidor. Trolho Polis é conhecida por ser uma cidade onde quem domina são os jogadores com maior contribuição em rank. Cada terreno conquistado, cada construção realizada e cada projeto completado conta pontos que aumentam a influência de cada cidadão. Com os terrenos disponíveis cada vez mais escassos, os grandes jogadores do servidor estão a absorver novas áreas rapidamente, expandindo as suas propriedades e consolidando o seu poder na cidade. Este fenómeno cria um ambiente competitivo e dinâmico, onde cada semana traz novas disputas por espaço e recursos. A história da cidade nunca esteve tão viva. A expansão dos jogadores veteranos e a possível reativação de Mendigonia mostram que Trolho Polis está a crescer como nunca antes visto, transformando-se numa metrópole cada vez mais complexa e estratégica. A comunidade observa atentamente este crescimento, pois cada movimento dos grandes jogadores influencia diretamente a política, a economia e até mesmo os eventos da cidade. Enquanto isso, os cidadãos mais novos tentam encontrar estratégias para se destacar, mesmo em meio à presença dominante dos veteranos. Trolho Polis mostra assim que crescer no rank não é apenas sobre construção, mas também sobre visão estratégica, colaboração e saber aproveitar oportunidades. A cidade está viva, e a história que está a ser escrita promete ser épica. O governo de Trolho Polis está a estudar uma nova iniciativa que poderá transformar a forma como os terrenos da cidade são geridos. A ideia central é criar trabalhos de cidade específicos para mudanças de terreno, permitindo reorganizar áreas antigas e otimizar espaços com grande potencial. Segundo informações obtidas junto a fontes do governo, o objetivo é
mover terrenos antigos ou pouco utilizados para novas localizações, tornando-os mais acessíveis e funcionais, conectar terrenos estratégicos à estrada principal, facilitando a mobilidade e o transporte de recursos, oferecer oportunidades a novos jogadores de adquirirem terrenos com grande potencial de desenvolvimento, manter a estética e a ordem urbana, evitando congestionamento ou áreas abandonadas na cidade. Esta proposta surge como resposta ao crescimento acelerado da cidade, à absorção de terrenos pelos jogadores de alto ranking e à necessidade de manter Trolhópolis organizada. O governo acredita que, com este sistema, será possível equilibrar a distribuição de terrenos, garantir que todos os jogadores tenham espaço para construir e ao mesmo tempo valorizar as zonas mais importantes da cidade. Ainda não há datas definidas para a implementação deste projeto, mas já se sabe que as mudanças envolverão planejamento detalhado, consulta à comunidade e trabalhos coordenados entre os responsáveis dos diferentes projetos ativos na cidade. A comunidade reage com curiosidade e entusiasmo, imaginando como os novos trabalhos podem transformar completamente a paisagem urbana de Trolhópolis e abrir novas oportunidades estratégicas para todos os cidadãos. Se tudo correr como planeado, esta medida poderá marcar um antes e um depois na história da cidade, garantindo que Trolhópolis continue a crescer de forma organizada, eficiente e inovadora. O famoso navio de nós em Trolhópolis recebeu uma atualização significativa. Agora conta com um sistema de network para organização de itens, tornando a gestão de recursos mais eficiente e prática. Antes desta implementação, os jogadores que utilizavam o navio enfrentavam dificuldades para encontrar rapidamente os itens armazenados, o que gerava atrasos na construção e outras atividades. Com o novo sistema, cada item tem um lugar designado, permitindo que o navio funcione quase como um centro logístico completo. Entre os benefícios já observados estão facilidade de acesso a itens específicos, sem necessidade de procurar manualmente, gestão automatizada de recursos, ideal para projetos grandes que requerem múltiplos materiais simultaneamente, organização eficiente para múltiplos jogadores, permitindo que todos colaborem sem gerar confusão, preparação para futuras expansões do navio, garantindo que novos setores possam ser integrados sem comprometer a ordem atual. Além disso, rumores apontam que NASA planeia integrar o navio com outros projetos da cidade, como o Parque e o Buraco do Dragão, criando uma rede de armazenamento interligada que poderá facilitar grandes construções em Trolhópolis. A comunidade recebeu a novidade com entusiasmo, destacando que esta inovação mostra o compromisso de NASA com eficiência e organização, e reforça a ideia de que Trolhópolis está a evoluir para uma cidade cada vez mais estratégica e funcional. Vigu, carinhosamente conhecido como o Rei do Quartzo, está desaparecido há algumas semanas em Trolhópolis, gerando preocupação e especulação entre os cidadãos. A sua ausência tem sido sentida em várias áreas da cidade, especialmente nos projetos de quartzo e construções estratégicas, onde a sua presença era quase constante. Rumores surgem entre os moradores, alguns afirmam que Vigu se apaixonou por uma capivara, o que teria levado a situações inusitadas e misteriosas, outros comentam que o desaparecimento pode ter sido um rapto, embora ninguém tenha conseguido provar ou localizar pistas concretas. Há também quem sugira que Vigu decidiu tirar umas férias prolongadas, mas o seu sumiço abrupto alimenta teorias mais dramáticas. A comunidade está dividida entre preocupação e curiosidade, enquanto uns sentem falta do carisma e presença de Vigu, outros já especulam sobre o que poderia acontecer quando ele retornar, e se trará novidades para os projetos de quartzo que estavam em andamento. Enquanto isso, os jogadores tentam continuar as construções e manter a cidade organizada, mas sem dúvida, a ausência de Vigu deixa uma lacuna difícil de preencher. Pergunta-se agora, quando e como o Rei do Quartzo reaparecerá, e será que trará histórias fantásticas sobre seu desaparecimento? Após um período considerável de ausência, Pedro retorna aos trabalhos da cidade, trazendo consigo a expectativa de que possa contribuir novamente para os projetos e melhorias de Trolhópolis. A comunidade observa atentamente seu retorno, questionando, será que Pedro voltará com a força toda? Nos últimos tempos, a cidade tem enfrentado desafios em diversos projetos, e a presença de Pedro pode significar muitas coisas. Embora ainda seja cedo para avaliar o impacto total do seu regresso, muitos cidadãos estão otimistas, acreditando que Pedro poderá ser um dos protagonistas nas próximas mudanças de Trolhópolis. Será que veremos o seu retorno marcando uma nova era de produtividade na cidade? Apenas o tempo e suas ações dirão. No dia 21 de setembro de 2025, às 23 horas, o Tribunal de Trolhópolis foi oficialmente aberto, marcando um momento de grande controvérsia na cidade. Curiosamente, o tribunal não era aberto desde abril, o que já aumentava a curiosidade de todos os cidadãos. O motivo da abertura foi mexer nas coisas da cidade, uma descrição que, à primeira vista, parece simples,
mas que esconde detalhes complexos e polêmicos sobre a administração e uso dos recursos urbanos. Entre as decisões mais importantes, o cidadão envolvido recebeu um banimento de 5 semanas, mostrando a seriedade com que o governo tratou a situação. A população estava ansiosa para entender quem estaria por trás das alterações e o impacto delas na cidade. A abertura do tribunal aconteceu tarde da noite, levantando especulações sobre a urgência do caso. Muitos jogadores começaram a documentar provas e relatos sobre o suposto mexer nas coisas da cidade, preparando-se para possíveis sanções adicionais. Este evento promete ter repercussões significativas, pois a cidade observa atentamente como o tribunal lidou com o caso e quais serão as consequências para outros cidadãos que possam repetir atitudes semelhantes. Após a abertura do tribunal em 21 de setembro de 2025, por motivo de mexer nas coisas da cidade, surgiram novas descobertas que chocaram a comunidade. 15 shulkers de Obsidian foram roubadas da cidade. O principal suspeito rapidamente apontado foi Pantufa, conhecido por suas atividades misteriosas e pela sua ausência repentina desde que o tribunal foi aberto. Alguns pontos importantes: as shulkers roubadas continham materiais valiosos, essenciais para projetos de construção e armazenamento urbano. Pantufa não apareceu no servidor após a abertura do tribunal, aumentando as suspeitas sobre seu envolvimento. A comunidade começou a ocultar evidências, trocando relatos e imagens, na tentativa de confirmar se Pantufa realmente seria o culpado. Este caso gerou uma onda de debates e teorias, com alguns cidadãos acreditando que o roubo poderia estar ligado a outros projetos secretos em andamento. O governo permanece atento às movimentações de Pantufa e possivelmente aplicará sanções adicionais caso seja confirmado o envolvimento do jogador. A situação trouxe à tona preocupações sobre segurança e proteção de itens da cidade, motivando discussões sobre novos sistemas de armazenamento e vigilância. A comunidade agora observa atentamente os próximos passos, enquanto rumores e especulações continuam a crescer. Como é do conhecimento de todos, o jornal do DIV, JDD, mantém uma proximidade estreita com o governo de Trolhópolis, o que nos permite levar diretamente à administração preocupações da comunidade. Recentemente, o JDD recebeu uma comunicação formal, enviada por um cidadão preocupado com o comportamento dos Endermans no servidor. No e-mail, o cidadão descreve o seguinte: venho por este meio apresentar uma reclamação relativamente a um problema recorrente no servidor, o grief causado por Endermans. Estes mobs estão constantemente a retirar blocos do terreno e das construções, prejudicando a estética e a integridade das estruturas feitas pelos jogadores. Este tipo de dano ocorre sem qualquer intervenção de outros jogadores e pode desmotivar quem investe tempo a construir. Sugiro que seja considerada a possibilidade de desativar o comportamento de recolha de blocos por parte dos Endermans, ou a implementação de um plugin, configuração que impeça este tipo de grief. Assim, o servidor ficaria mais protegido e agradável para todos. Agradeço a atenção dispensada. Esta comunicação reflete uma preocupação crescente entre os jogadores ativos, que veem suas construções e esforços ameaçados por mobs incontroláveis. O JDD transmitiu esta reclamação ao governo, e discussões sobre possíveis soluções já estão em curso. Entre as opções estão: desativar temporariamente o comportamento de recolha de blocos pelos Endermans, implementar plugins ou configurações específicas para proteger construções importantes, criar zonas seguras onde mobs não possam alterar os terrenos. A comunidade aguarda agora por uma resposta oficial, e o JDD continuará a acompanhar o processo para garantir que Trolhópolis permaneça um espaço seguro e organizado para todos os seus cidadãos. A situação no End de Trolhópolis revelou-se mais delicada do que se esperava. Embora os Endermans continuem a interagir com os blocos, o maior problema vinha da interferência de jogadores, que poderiam acidentalmente ou intencionalmente destruir construções e terrenos importantes. Diante disso, o governo foi obrigado a implementar um claim no chão, que tem como objetivo principal proteger o terreno contra alterações por jogadores, garantir que construções, projetos e explorações na área permaneçam intactas, organizar melhor o espaço, evitando conflitos entre os jogadores e garantindo que cada projeto seja respeitado, permitir que o End seja utilizado de forma segura e planejada, sem comprometer a continuidade de trabalhos em andamento. Apesar do claim, as lutas com o dragão permanecerão possíveis da maneira tradicional, permitindo que os jogadores enfrentem o boss normalmente. No entanto, pede-se a todos que, ao terminar a batalha, limpem quaisquer alterações ou blocos gerados durante a luta, mantendo o End organizado e seguro para todos. Esta medida já começou a trazer maior segurança e organização para a comunidade, e espera-se que reduza incidentes enquanto o End continua a ser explorado e utilizado para projetos importantes. Uma atualização importante chegou ao comerciante de Trolhópolis.
Agora, os preços de todos os itens estão visíveis antes da compra, permitindo que os jogadores planeiem melhor suas aquisições e façam compras com mais tranquilidade. Com esta melhoria, não haverá surpresas ao pagar pelos itens, jogadores poderão comparar preços e decidir estrategicamente o que comprar. O comércio na cidade torna-se mais transparente e organizado, incentivando a participação de novos habitantes e comerciantes. Esta mudança já começou a ser utilizada pela comunidade, que elogia a clareza e facilidade de uso, tornando a experiência de compra mais segura e eficiente. Inad finalizou a transformação do terreno do inferno, que agora será incorporada à zona de história de Trollpolis. A comunidade observa com atenção e especula: será que o projeto será aprovado pelo governo de primeira? O governo ainda avaliará a proposta, considerando se o resultado atende às normas e expectativas de Trollpolis. Enquanto isso, a comunidade acompanha de perto, compartilhando impressões sobre o trabalho de Inad e discutindo possíveis melhorias. E infelizmente estamos no fim, mas não se preocupem, ainda temos a revelação do cidadão da semana. Mas primeiro iremos rever a tabela como é habitual. Em primeiro lugar temos Johnny com 8 pontos. Pantufa em segundo com 5 pontos. Ferraz em terceiro com 4 pontos. Nós em quarto com 3 pontos. Nelson em quinto com 2 pontos e em sexto e último lugar temos Catra, Tommy, Nox, Chip e Geekiller ambos com 1 ponto. E os cidadãos da semana são Ferraz e Darkstorm. Ferraz, que fica empatado com Pantufa em segundo, e Darkstorm entra pela primeira vez no cidadão da semana e que fica em quinto e último lugar com o seu primeiro ponto. E assim chegamos ao fim de mais um jornal do Div, cheio de acontecimentos, polémicas, construções e, claro, sempre com espaço para a nossa comunidade brilhar. Hoje tivemos tribunal, roubos, reclamações, projetos secretos, regresso de jogadores, novas ideias para a cidade e até decisões parlamentares que podem mudar o rumo de Trollpolis. O servidor está cada vez mais vivo e nós, no JDAD, temos orgulho em registar cada momento da história de Trolllandia. Voltamos na próxima edição, com ainda mais notícias, debates e, claro, o exclusivo cidadão da semana, que já se tornou a marca registada do jornal. Eu sou o Div, este foi o jornal do Div número 33, e como sempre digo, se aconteceu em Trollpolis, passou pelo JDAD. Até à próxima, e não se esqueçam, continuem a escrever a história deste servidor.